Boa noite. Dia 26 de novembro, nós vamos completar 20 anos de igreja. E enquanto o Bruno estava cantando aquele louvor, como é que é, Bruno? Que nem o Coliseu, nem os leões. Como é que é? O inferno não pode prevalecer. Estamos de pé. Queridos, obrigado. Nós estamos de pé. Estamos chegando no final de 2022 e nós estamos de pé. E nós temos recebido algumas profecias, né? E a semana passada teve uma pessoa que chegou perto da gente, estava eu e a Claudineia conversando, né? E aí essa pessoa chegou e falou assim: vocês estão preparados? Eu falei assim: preparado? Sim, mas eu pensei que era preparado para receber um carro, né, uma casa. Vocês estão preparados? Porque vai vir muita gente. Muita gente. Quem crê nisso, diga amém. Vai vir muita gente. Mas é muita gente mesmo, ela falava. E eu creio que foi Deus que falou através dessa pessoa, no nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. E tem o sonho da Camila também, né? Que ela sonhou que... Incrível que esse sonho eu não falei para Camila, mas... Quando nós viemos aqui para orar, né, na parte da manhã, eu e a Claudineia, eu abro meus olhos, assim, espirituais, lógico, né? Não os olhos carnais, mas eu vejo aqui tudo lotado, de lá de baixo até aqui, ó, tudo cheio de gente, assim, ó. Né? Então, quando a gente olha assim, e eu quero falar justamente sobre isso hoje, sobre a dupla honra. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: a dupla honra. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: a dupla honra. Se não tiver ninguém, se repete para a parede, se alguém vai falar assim: a dupla honra. E que nós vamos ter a certeza de que algo tremendo vai acontecer nas nossas vidas, em nome de Jesus. E dia 26 vai ser algo tremendo, porque vai ser o aniversário da igreja. Quer dizer, o mês de novembro é o aniversário da igreja. E nós já estamos preparando, né, toda a igreja, porque a igreja não é preparada para a gente. A igreja é preparada para o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai sentar, é Ele que vai vir aqui, olhar, né, e falar: poxa, que local bacana. E eu tenho pedido muitas coisas para Deus, e eu tenho certeza que Ele vai realizar. Eu queria que você abrisse em Neemias, porque essa semana, não só essa semana, mas o mês passado, o mês retrasado, muitas vezes vieram assim na minha cabeça e falaram assim: para de falar dessas portas, porque são 12 portas. São 12 portas, já não, sabe, o pessoal já não aguenta não ouvir tantas portas, né? Eu falei assim: para de falar das portas, né? Sabe quando vem aquela coisa na cabeça? Para de falar das portas. E a Camila e o Bruno acabaram, né? Semana passada a Camila fez um resumão das tribos. Mas mais 6. Então, aí, sabe, Deus falou no meu coração assim, muito tremendamente. Ele falou assim: olha, tem um porquê de você falar dessa porta. Tem um porquê. Não é por acaso que você está falando das portas. Alguma coisa vai acontecer no nome de Jesus. Quem crê nisso? Eu fico feliz em rever mais uma vez na igreja a Lúcia, que estava enferma, né? Passou por uma cirurgia, mas ela está aqui no nome de Jesus, amém? Neemias capítulo 8, no versículo 16, diz assim. Eu queria que você acompanhasse, talvez esteja alguma coisa errada. Errada não, diferente, né? Saiu, pois, o povo, e de tudo trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas,
e na praça da porta de Efraim. Fala assim, Efraim. Eu queria, queridos, que se você quisesse, anote, porque isso daí vai fazer diferença na sua vida, no nome de Jesus. Anote. Ah, mas eu não sei, não tem como anotar. Pega seu celular, coloca em anotações, anote tudo. Tudo, porque pode ter certeza de uma coisa, vai ser usado para a tua vida em algum momento no nome de Jesus. Nós falamos, nesses tempos todos, nós falamos sobre a porta das ovelhas, que fala de santificação, fala de sacrifício, fala de consagração. Nós falamos de a porta do peixe, que fala de movimentação, fala de expansão, fala também de evangelismo. Nós falamos também da porta velha. A porta velha fala de tradições, valores, que nós não podemos perder. História da pessoa, história da igreja. Nós falamos também sobre a porta do monturo, que fala sobre santificação, se santificar, pureza, tirar para fora toda a imundície, toda a sujeira que existe. Nós falamos também sobre a porta do vale. A porta do vale é a única que tinha que descer, é por isso que chama a porta do vale. Ela tinha que descer, então as pessoas olhavam de baixo para cima, então olhavam o alicerce. E fala muito isso daí, sobre você olhar os seus alicerces, a sua vida como alicerce no Evangelho, em Cristo Jesus. Nós falamos também sobre a porta do cárcere, que fala sobre a libertação em Cristo, sobre a quebra de cadeias, várias cadeias sendo quebradas, sendo destruídas. Nós falamos também da porta dos cavalos, que é restaurar a força e renovar no Senhor. E nós falamos a última vez também sobre a porta das águas, algumas características das portas das águas. E hoje eu quero falar sobre uma porta que marcou muito a minha vida também. Todas as portas marcaram a minha vida, não sei a sua, mas talvez você não tenha entendido, mas talvez sim. Mas a porta de Efraim. A semana passada, como eu já disse, o Bruno e a Camila encerraram, a semana retrasada, há um mês atrás, encerrou as tribos, que são 12 tribos. Tem mais um? Não, você falou todas as tribos, agora você está resumindo. Mas as tribos já acabou. E agora eu quero falar sobre a porta de Efraim. Fala assim, a porta de Efraim. Para que nós possamos entender o que significado da porta de Efraim, nós temos que ir lá no início. Bruno, eu não vou dar não vou falar muito sobre a porta de Efraim, ou melhor, sobre Efraim, porque o Bruno deu uma lição, assim, não sei quem falou, se foi o Bruno ou a Camila, mas eles deram lições sobre Efraim. Foi o Bruno, né? Falou sobre Efraim. Mas eu quero dizer algumas coisas sobre Efraim. E para isso, nós temos que ir lá em Gênesis. Começa lá em Gênesis, no capítulo 35, se você ler todo o capítulo 35. Depois você vai lá em Gênesis, capítulo 41. Depois você vai em Gênesis, capítulo 48 e 49. Você tem que ler todo o texto para você entender exatamente o porquê de Efraim. Mas eu quero começar falando sobre Jacó. A primeira coisa que aconteceu foi que Jacó, ele mudou o nome dele quando ele lutou com o anjo, né, com o anjo. E naquele momento o anjo falou assim: você não é mais Jacó, você é Israel. Mudou totalmente o contexto da vida desse homem. E esse contexto de vida, de trocar o nome, significa algo importante na minha vida e na sua vida. Quando Deus troca o nome, quando Deus faz alguma coisa em troca de alguma coisa para você e para mim, é porque Ele tem um plano sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ele está trocando algo para que possa acontecer lá na frente na minha vida e na sua vida. Quando Jacó, ele tem 12 filhos, fala assim, 12 filhos. Só que tem um detalhe importante. As tribos de Israel eram 12.
Então seriam o quê? Os 12 filhos de Jacó. Só que isso não é verdade. Ou seja, não é isso que aconteceu. Por quê? Por quê? Porque não existe a tribo de José. A tribo de José não existe. Então o que aconteceu? Vamos só contextualizar algumas coisas, só para vocês entenderem. Nós vamos já entrar no que significa entrar nas portas, na porta de Efraim, só para a gente entender o significado de Efraim. José aconteceu toda aquela história, eu não vou entrar agora em detalhes, mas José foi vendido como escravo, e aconteceu todas aquelas coisas. Mas antes, o primogênito de Jacó com Lia ou Leia, quem que era? Era, o Bruno sabe. Quem fala? Rúben, fala assim, Rúben. Então Rúben era o primogênito de Jacó com Lia. E o primogênito de Jacó com Raquel, quem que era? José. Quem se lembra da pregação do Bruno? José. Só que, como aconteceu todas aquelas coisas, o que aconteceu? Quando a Raquel ficou grávida de Benani, né, que foi mudado para Benjamim, o que aconteceu? Raquel morreu. E naquela situação, Jacó ficou sem pé, assim, não sabia por onde ir. Imagine só você amar uma mulher, amar uma pessoa assim, da forma que Jacó amou Raquel, aí de repente ela vai embora. Ele ficou sem chão, ele não sabia o que fazer. Só que ele tinha a Lia, né, o Leia, tinha a serva de Lia e de Leia, e tinha também a serva de Raquel, que se chamava Bila, ou Bilá. E o que aconteceu nessa situação? Quando ele ficou sem chão, sem saber o que fazer, como Rúben era o primogênito, ele logo pensou que automaticamente, se a Raquel morreu, ele ia para onde? Ele ia para a tenda de Leia. Só que ele não foi. Ele foi para a tenda de Bila, ou Bilá. E o que aconteceu nessa situação toda? Rúben ficou furioso, muito furioso. Ele falou: eu vou me vingar do meu pai. Eu vou fazer alguma coisa para o meu pai sentir mesmo. O que ele foi? Ele foi até Bila e teve relações sexuais com ela. Ele quebrou, ele pecou. Ele saiu totalmente. E ele quebrou. E quando José, lá no capítulo 48, 49 de Gênesis, quando ele juntou todos os seus filhos, né? Ele foi abençoar cada um deles. Ele disse para Rúben, falou assim: ó, você era o primogênito, mas você não é mais, porque você pecou, você fez isso, aquilo, outro, tal. Isso daí é outra história também, que eu não vou entrar em detalhe. É só para você entender o que significa a porta de Efraim. E aí, nesse inteirinho todo, o que aconteceu? José foi vendido como escravo. E saiu como escravo e aconteceu todas aquelas situações. E lá no capítulo 41 está falando que Faraó teve um sonho. E aconteceu que, se você ler lá o texto, lá você vai ver que teve um sonho. E esse sonho, só tinha um homem que podia decifrar ele, que era justamente José. Aí o padeiro foi lá e falou: vai lá e pega aquele judeu, tal. Eu estou sintetizando para você entender mais ou menos. E foi lá, aí José veio. E ele decifrou o sonho do Faraó. Quando ele decifrou o sonho de Faraó, ele falou assim, isso daí está lá no capítulo 41. Aí ele falou assim: mas você tem que colocar alguém para poder administrar, porque vão ter 7 anos de momentos ruins, de fome na terra, e 7 anos de coisas boas. Mas você tem que se preparar para que isso aconteça. Aí ele colocou, falou assim, o faraó falou assim para ele assim: ó, quem é que a gente vai colocar para administrar tudo isso? Vocês se lembram disso, né? Desse texto. Quem é que você vai ser? Bom, então vamos colocar José. O que fez? José se transformou no governador. E além de tudo, o que aconteceu? José, ele não só ganhou a posição de governador, como ele também ganhou uma esposa egípcia. Ele ganhou essa esposa egípcia e nasceram 2 meninos, Manassés
e Efraim. Acontece que no capítulo 48, diz que, de Gênesis, diz que Jacó estava muito doente. Aí, José foi lá para apresentar os dois filhos dele, porque ele não conhecia. Chegando lá, José era muito velhinho já era muito velho, de vista, ele não se enxergava, já estava quase no fim da picada mesmo. Jacó, eu falei José? Inverti. Jacó era muito velhinho. Aí ele chegou lá, aí Jacó falou assim para José, falou assim: olha, Deus me deu uma visão, que nós seremos uma nação muito grande, tal. Quem são esses dois meninos que você trouxe? Ah, são os meus filhos que nasceram lá no Egito. Ah, bem. Aí o que José fez? Olha só que interessante, que é aí que eu quero entrar também. José, naquela época, era o seguinte: os pais, os avós, eles abençoavam. A primogenitura era abençoada pelos pais. Só que hoje, por exemplo, no Ocidente, por exemplo, ser um filho mais velho não significa nada. Eu, por exemplo, eu sou o mais velho da minha família. Tenho eu e mais 3 irmãs que são mais novas. Mas não significa nada. O que é o Ronaldo? O Ronaldo é o mais velho, só isso. Não tem mais qualquer coisa. A Claudineia, por exemplo, é a mais velha da família dela, só. Né? Não existe mais nada. Mas lá, naquela época, era uma diferença muito grande. Vocês vão entender já o sentido da primogenitura e o porquê do primogênito. E aí José chegou e ele colocou, porque a tradição era o seguinte: ele colocar o mais velho do lado, na mão direita do pai. Isso acontecia com aquele povo. Então colocava do lado da mão direita, onde ele chegava e abençoava como primogênito. Então José colocou da mão direita. Isso está lá no capítulo 48, versículos 51 a 52, você pode ver isso daí. Aí ele colocou lá, só que ele colocou na mão direita de Jacó. E colocou Efraim na mão esquerda, porque Efraim era o mais novo. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte: numa determinada situação, Jacó começou a orar e abençoar os meninos. Só que, como José viu que o negócio estava meio estranho, por quê? Ali houve um certo desentendimento entre os dois. Porque ele falou assim: meu pai está velho demais e ele não está enxergando. Porque ele já estava mal de vista, já estava muito velho. Ele falou assim: meu pai deve estar enxergando, porque o mais novo é o Efraim e o mais velho é o Manassés. Por isso que eu coloquei o Manassés na frente da mão direita e Efraim na mão esquerda, porque essa era a tradição. E aí o que acontece? Ele chegou para ele assim: pai, olha, Manassés é o mais velho, então você tem que abençoar com a mão direita o Manassés. Só o que o Jacó fez? Ele fez assim, ó. Manassés, Efraim estava do lado direito, ou melhor, esquerdo, né? E o Manassés do lado direito dele. O que ele fez? Ele cruzou as mãos. Você pode ver lá no versículo lá na Bíblia, você pode ver que ele cruzou as mãos. Então ele abençoou como primogênito Efraim. E ele não abençoou como primogênito Manassés, que deveria ser. Aí ele chegou e falou assim: pai, o senhor está errando. Aí ele chegou e falou assim: não, filho, não estou errando, não, eu sei o que estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Só que, quando fala lá, no capítulo 48, quando nasceram os filhos de José, ele fala assim, no capítulo 48, fala o seguinte, que Efraim significa Deus me fez prosperar. Fala assim: Deus me fez prosperar. É o sentido de Efraim. E Manassés significa Deus me fez esquecer. Bruno, por favor, abaixa só um pouquinho aqui, eu não sei se é ali. Aqui eu queria isso. E aí o que acontece? Olha, eu estou falando até aqui do retorno, coisa linda. E aí o que acontece? Acontece o seguinte: quando Deus fala assim, ó, para Manassés, que Deus me fez esquecer, e ele fala para Efraim que Deus me fez prosperar, José nos dá uma lição aí, e eu quero que você saiba qual que é essa lição.
Essa lição é o seguinte: não há condição de você prosperar se não superar as dores do passado, se não superarmos os nossos traumas. Diga assim: não tem como Deus me prosperar se eu não superar o meu passado, se eu não superar os meus traumas. Essa é uma lição que José dá logo no início do nascimento desses dois homens, Efraim e Manassés. E aí, quando chega lá no capítulo 28, a bênção vai diretamente para ele. Por quê? Porque ele está fazendo o quê? Ele está dizendo para José que José não tem a tribo, ele não tem a tribo, ele não é pai de nenhuma tribo, mas ele foi duplamente abençoado no nome de Jesus. Por quê? Porque por conta dos dois filhos deles, Efraim e Manassés. Então o que eu quero dizer para você hoje: restaurar a porta de Efraim é você receber a dupla honra no nome de Jesus. Reparar a porta de Efraim é você saber de uma coisa: Deus vai te prosperar no nome de Jesus. Nós cantamos essa música hoje, não foi por acaso. Existe um propósito para essa música, existe um propósito para as nossas vidas, existe um propósito por você estar aqui, existe um propósito porque você está ouvindo Deus falar com você no nome de Jesus. Era para ser Rúben o primogênito, era para ser ele o primogênito, mas por conta do pecado aconteceram coisas que ele não foi, ele não conseguiu. Quando Deus quer, olha só, quando Deus quer, o menor se torna mais poderoso. Sabe por quê? Porque ele falou assim, nesse texto, sabe, Jacó quando estava para profetizar e abençoar os filhos, ele disse assim: olha, sabe de uma coisa? Porque José contestou Jacó. Aí ele disse assim: olha, saiba de uma coisa, Manassés vai ser uma grande tribo, mas Efraim vai ser maior ainda no nome de Jesus. Sabe o que significa isso, queridos? Significa que não importa como esteja hoje a sua vida, não importa como está agora toda a sua vida, toda a sua trajetória, não importa pelo que você passou, não importa a dificuldade que você vem passando, o que importa é o que Deus vai fazer, porque Ele tem uma promessa na minha vida, na sua vida, como igreja, como família, no nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Existe algo diferente para acontecer. Vai acontecer algo diferente. Não é possível que nós estamos passando por esse período e nada aconteça. Não é possível que nós estamos passando por esse momento agora e nada aconteça. Queridos, Deus tem o controle nas mãos. Deus tem um controle nas mãos da sua vida, da minha vida. Deus tem um controle nas mãos da igreja em Cristo. E nós não podemos virar as costas e desistir do grande propósito de Deus sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Efraim, Deus me fez prosperar. Então como é que eu posso aplicar a porta de Efraim na minha vida? Como é que eu posso aplicar a restauração da porta de Efraim na minha vida? Duas coisas acontecem. A primeira, muito interessante. A porta de Efraim fala de adoção. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: adoção. Você foi adotado por Deus através de Cristo Jesus. Lá em Paulo está falando, lá em Éfeso, no capítulo 1, versículo 5. Olha só que interessante, no capítulo 48, olha só. No capítulo 48, a palavra diz que Jacó adotou os dois filhos de José, Manassés e Efraim.
Como isso, pastor, adotar? Olha lá no texto que você vai ver. Naquela época, lá no Oriente, o que eles faziam? Os avós adotavam os filhos dos filhos como filhos seus, e era uma coisa natural. Tanto é verdade que era natural que lá nos países saxônicos, né, principalmente na América, nos Estados Unidos, o avô, né, ele se chama grandfather, não é isso? Por que grandfather? Pai grande, o pai maior. Por que isso daí? Porque Jacó, ele adotou os dois meninos para ele. Por quê? Porque Jacó tinha 12 filhos e somente 10 eram pais de tribos. Tinha as outras tribos. Só que as duas outras, não foi José o pai de uma das tribos. O pai das tribos foi Manassés, a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. Por quê? Porque Jacó adotou os dois meninos para si. Os netos deles eram considerados filhos. E os mesmos, os netos deles, eles chamavam Jacó de pai. Pai maior. É a mesma coisa o Vitor hoje, eu adotar o Vitor, ele me chama de pai maior, o pai grandão. Por quê? É a mesma coisa o Jean também adotar o netão dele lá, também, ele fala assim, meu avô maior, meu pai maior. Por quê? Porque isso é que acontecia. Quando se fala de primogenitura, queridos, lá no Ocidente, no Oriente, no Ocidente, como eu já disse, não significa nada, mas lá no Oriente, o primogênito, ele tomava conta de tudo. Lá no Oriente, o primogênito é ele que toma conta das coisas da família. Ele que dá as ordens. Tanto é verdade que quando Jacó, por que José colocou Manassés do lado direito, da mão direita de Moisés? Porque a mão direita, ele abençoa o primogênito. E na grande realidade, o Efraim, ele só poderia abrir a boca depois que Manassés falasse alguma coisa. Era essa a tradição. Então lá no Oriente, não é a mesma coisa que aqui. Lá no Oriente, o primogênito tem uma grande responsabilidade. Levar a família, fazer a família, sabe, comandar a família. Ele tem uma grande responsabilidade. E isso aponta para nós. Sabe, esse ato de você ser primogênito aponta para nós. É um ato profético. Aponta para que Deus nos está recebendo como filho de adoção. Fala assim, Deus está me recebendo como filho de adoção, através de Cristo Jesus. Deus está recebendo você, querido, está recebendo a mim, como filho de adoção. Você está sendo adotado, você é adotado, você é o filho de Deus. Quem é filho de Deus aqui, diga amém. Olha só que interessante. Lá no Antigo Testamento, tá? Deus elegeu o povo Israel como seu filho. Ele elegeu o povo como seu filho. Restaurar a porta de Efraim é resgatar em nós o princípio de filiação. A visão que devemos ter de Deus como nosso Pai. Deixa eu repetir, talvez você não tenha entendido e você vai dar glória a Deus. Restaurar a porta de Efraim é resgatar em nós o princípio de filiação. Você é filho de Deus, em nome de Jesus. A visão que devemos ter de Deus como nosso Pai. Deus é o meu Pai, Deus é o teu Pai, Deus é o nosso Pai, no nome de Jesus, amém, querido? Efésios capítulo 5, versículo 1. Se o meu netinho, meu grande fardo, eu sou o grande fardo dele, se ele colocar Efésios capítulo 5,
versículo 1 diz assim, ó: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ele fala, Paulo diz aqui, que Deus fala que nós somos filhos amados de Deus. É por isso que nós somos cada vez mais nós estamos nas mãos de Deus. É por isso que cada dia mais Deus fala conosco. É por isso que cada dia mais nós vivemos, porque Deus está propagando algo na minha vida. E uma coisa pode ter certeza, querido, e recebe agora no nome de Jesus. Se Deus prometeu algo para a sua vida, Ele vai cumprir no nome de Jesus. Receba. Aqui nesse texto diz assim, ó, que Paulo diz que devemos ser imitadores, imitar a Deus. Imitar Deus. Restaurar a porta de Efraim é resgatar o sentimento de filiação com Deus. Deixa eu repetir de novo que você não entendeu. Restaurar a porta de Efraim é resgatar o sentimento de filiação a Deus. Resgata o sentimento. Você é filho de Deus no nome de Jesus. Gálatas capítulo 4, no versículo 5, diz assim. Meu gatinho vai ver lá? Ele consegue? Meu netinho, Gálatas capítulo 5, versículo 4, diz assim: para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Eu sou filho de Deus. Fala assim, eu sou filho de Deus. Repete assim, eu sou filho de Deus. Sabe, quando você fala assim, eu sou filho de Deus, é lembrar que nós temos um pai. Isso significa que você lembra que você tem um pai. E esse pai é um pai celestial, que pode todas as coisas no nome de Jesus. Você sabe que em Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 ao 32, eu não vou ler, mas fala de uma parábola. A parábola do filho perdido. E nessa parábola fala de algumas coisas que sabe, era ultraje naquela época. Era um ultraje para um judeu naquela época. Um ultraje muito grande. Ele, sabe, era como se fosse uma maldição para o judeu. Olha só que interessante. Esse texto fala que o filho mais novo se dirigiu ao pai. Naquela cultura, na cultura judaica, sabe, o filho mais novo só poderia, como eu já disse, ir até o pai se o filho mais velho assim o admitisse. Por isso que o primogênito tem valor. E era um ultraje isso acontecer. O filho mais novo chegar diante do pai e falar alguma coisa, lá em Esther, né? Quando Esther chega diante do rei, ele só podia chegar diante do rei se o rei estendia o quê? Sabe? Outro ponto que é muito importante. Ele chegou, o filho mais novo chegou e falou assim, ó: me dá a parte de herança que me pertence. Sabe o que significa isso? Era tão ultraje, era tão assim humilhante para o pai. Esse texto é tão humilhante para o pai, que era como se fosse assim, ó, era como se esse menino chegasse para o pai e falou assim para ele assim, ó: você está demorando muito para morrer, então me dá logo a minha herança. Tão ultrajante que era para o judeu naquela época. O terceiro ponto, que era tão ultraje, que era tão difícil, ele falava assim, ó, ele falou assim: recebe a herança. Ele recebeu a herança e foi viver numa terra bem longe, uma terra longínqua. O que significa isso? Era ultrajante para o judeu naquela época. Uma terra longínqua significava que ele estava totalmente fora das terras, dos termos de Israel. Ele fugia dos termos de Israel. Era ultrajante para aquele pai. Era ultrajante para ele, era humilhante para aquele pai. O quarto ponto era que diz que ele gastou tudo
tudo, dissolutamente. Ele gastou tudo, toda a herança dele dissolutamente. Isso significa o quê? Que o mais velho disse que ele gastou com prostitutas. Significa que ele pegou o que era do pai, a herança do pai, e foi fazer porcaria lá fora. E todo Israel estava sabendo. Era ultrajante para o homem, para o pai, aquela situação. Uma quinta coisa que era ultrajante para ele, ficou assim, ó. Fala assim, que ele ficou pobre. Queridos, naquela época, um judeu ficar pobre, principalmente um judeu que andava com Deus, era ultrajante, era humilhante. Ele não podia ficar pobre, e principalmente todo o povo ficar sabendo. O sexto ponto, ele diz assim que ele ia trabalhar para um gentio, apacentando porcos. Segundo a lei, era o animal mais imundo que existia lá na Israel. Era humilhante para aquele homem. E o sétimo ponto, ele comia a comida dos porcos. Além de ele apacentar os porcos, ele comia a carne mais nojenta que existia naquela época. Na cultura de judaica, ele afrontou muito o seu pai. Ele quebrou todos os princípios. Essa parábola diz a respeito das quebras de princípios de um filho para com o pai. Quando o filho chega, ele vai, depois que ele volta, ele chega até o pai, ele fala: pai, eu quero ser seu, mesmo que for um jornaleiro. Aí o pai recebe, manda buscar o que? Uma sandália. Sabe o que significa isso? Quando ele pega e manda uma sandália para o filho, significa o seguinte: jornaleiro e escravo naquela época não usavam sandálias. Os únicos que usavam sandálias eram os proprietários da casa e aqueles que viviam com ele, os filhos, esposa. O restante, escravos e jornaleiros, andavam descalços. Aí o pai fala assim para ele assim, ó: eu não vou tê-lo como meu escravo, vou ter como meu filho. Sabe o que significa isso, queridos? Significa que não importa onde você esteja andando, não importa para onde você está indo, não importa se você virou as costas para o Senhor, o que importa é que o Senhor Deus está agora resgatando você como filho de Deus, no nome de Jesus. Fala assim: eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus, independente de qualquer coisa. Mesmo que você vire as costas, mesmo que aconteçam as coisas, você é o filho de Deus. O primeiro ponto foi que eu falei, foi de adoção. O segundo ponto, herança. Entrar pela porta de Efraim é você receber uma herança. Deus quer honrar você com dupla honra. É compreender o seu direito, o meu direito como herança, como herdeiro. Já que você é filho, você é herdeiro. Já que você é filho, você tem direitos. Fala assim: se eu sou filho, eu tenho direito. Você tem direitos em Cristo Jesus, porque Deus tem uma grande obra para acontecer na tua vida, e você vai receber a herança de Deus. José recebeu a dupla. José não foi um pai de uma tribo, mas os filhos deles foram adotados, e com isso eles receberam heranças. O princípio da honra. Deus quer te abençoar, Deus quer te honrar duplamente. Entender que o Senhor vai te honrar dobrado. Sabe, se você se colocar diante de Deus, se você está com Deus, Deus vai te honrar dobrado.
Deus vai te honrar dobrado. Deus vai dar a você aquilo que tem de melhor, aquilo que Ele tem prometido. Vai acontecer no nome de Jesus. Queridos, nós chegamos até aqui, quase no final do ano de 2022, e nós estamos em pé. Nós estamos em pé, nós estamos fortes. Eu só levei uma queda ali, mas alguém me fez uma armadilha. Mas isso foi normal. Eu não vou falar que foi a Lani que me fez essa armadilha, não, mas foi bem. Eu caí até como um atleta. Já falando para o Marcos. Mas, queridos, nós estamos em pé. Nós estamos recomeçando uma vida. Nós estamos em Cristo Jesus, porque o nosso Pai é Deus, e Ele tem uma promessa para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida, no nome de Jesus. Amém, queridos? Deus vai restaurar a porta de Efraim na sua vida. Fala assim: Deus vai restaurar a porta de Efraim na minha vida. Repete isso: Deus vai restaurar a porta de Efraim na minha vida. Efraim, a porta de Efraim é a dupla honra na sua vida, no nome de Jesus. Você vai receber a dupla honra se você estiver em Cristo Jesus. Receba, Miriam e Marúcio, no nome de Jesus, a dupla honra. Quem sabe vendemos. Capítulo 48, José tenta dizer: olha aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes o diabo vai tentar dizer que você não tem a dupla honra. José, quando apresentou os filhos para Jacó, eu já falei isso, ele colocou um da mão direita, o mais velho na mão direita, o mais novo na mão esquerda, porque isso era natural, era o que tinha que acontecer. Jacó, muito velho, ele trocou. Sabe o que isso significa, queridos? Significa que muitas vezes você pensa que Deus não está vendo o que você está fazendo, não está vendo e está atrasando as promessas para você. Mas Ele não está atrasando, Ele só vai dar as promessas no momento que Ele quiser, no nome de Jesus. Ele está tudo certinho para acontecer. Talvez receba agora aquilo que você esteja esperando. Só vai receber 2 pessoas que levantaram a mão aqui, só o restante não. Deus vai enviar para você aquilo que Ele tem prometido no nome de Jesus, porque Ele tem uma promessa para a minha vida, para a sua vida como igreja. Restaurar a porta de Efraim é receber essa herança. É receber essa herança. Ele nos fez herdeiro, nós somos herdeiros. Restaurar a porta de Efraim é restaurar o princípio de autoridade que Deus nos deu. Deus deu autoridade para você, queridos. Só 2 pessoas vão saber de novo. Deus deu autoridade em nome de Jesus para a sua vida. Olha assim, queridos, deixa eu falar. José estava lá, preso, vendido como escravo, 17 anos. Ele passou por grandes dificuldades. Foi quase morto pelos seus irmãos. Depois, quando chegou com 30 anos, isso, 30 anos, o faraó mandou tirar ele lá da masmorra. Aí o faraó falou assim: ó, fala aí sobre os meus sonhos. Ele chegou e falou, ele distinguiu e falou sobre os sonhos do faraó. O faraó falou assim para ele assim: ó, então vou fazer o seguinte, eu vou te trocar agora. Você vai colocar a roupa, a mesma roupa que tem. Ele pegou o anel de autoridade e deu para você. E falou assim para ele assim: ó, quem manda mais aqui que você sou eu. Queridos, uma terra como o Egito, que era a maior potência da época, um homem que estava preso, que estava lá, sabe, sentenciado, Deus levantou e colocou ele como sendo um governador. No nome de Jesus, Deus vai tirar você da onde você está e vai te colocar lá em cima. Deus vai trazer a melhor coisa. Deus não esqueceu das promessas que Ele tem para você, no nome de Jesus.
além de receber a porção dobrada, ele recebia também o comando do clã. Porque veja só, quando ele viu os irmãos dele, quando ele já era governador, os irmãos dele foram até no Egito, buscar comida, porque a terra toda estava passando fome. Mas ninguém descobriu que era ele. Ninguém descobriu. Deus prosperou ele. Deus deu a ele, sabe, aquilo que ele ia ser, governador. Mas os filhos dele, os irmãos dele, se dobraram diante dele. Os irmãos dele se dobraram diante dele. O primogênito, queridos, é aquele que recebe a honra. O primogênito é aquele que recebe a honra. E Deus está hoje querendo honrar a sua vida, querendo honrar a sua família, querendo honrar as suas finanças, querendo honrar o seu trabalho, a sua empresa, no nome de Jesus. Receba agora, no nome de Jesus. Vou pedir que você fique em pé, por favor. Pedir para os meninos virem aqui. O Bruno, não sei se ele vai parar de tocar, mas ele vai vir aqui. Mas eu quero que você cante aquela música lá, Bruno. Quem conhece aquela música de Salmos 8? Você conhece, o Bruno, a música do Salmo 8? Não conhece? Quem conhece aquela música do Salmos 8? Que diz assim, Bruno, acho que você não vai lembrar, por isso você não vai tocar, mas eu vou te dizer. Diz assim, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome. Quem se lembra dessa música? Você lembra, Bruno? Tá bom. Quem é que se lembra? Você lembra, Douglas? O Mateus também lembra. Tá. O Nado lembra também, Nado? Lembra, né? Essa letra diz assim, ó Senhor, Senhor nosso. Quem lembra dessa música? Não lembra não, Ana? Marcos? Deixa eu falar para você. 2014. Nós viemos aqui, não no outro salão. Até a Jace estava nesse dia. Né, Jace? Na madrugada, 5 horas da manhã, você vinha também, não vinha de vez em quando? A Jace vinha. A Jace, logicamente, não é mais essa pessoa, porque agora ela está com a outra pessoa no colo. Né? Nem o Jussi estava aqui ainda. Aí nós saímos, eu lembro que naquele dia nós saímos 4h15 da manhã, saíamos eu, a Claudiné e mais algumas meninas para vir aqui para orar. E naquele dia Deus falou assim, compõe uma música, escreve uma música. E eu escrevi essa música. Eu não sei se os meninos vão cantar, se ele vai saber cantar, não sei. Mas diz assim, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome. Só isso, o restante é o Deus. O que eu quero dizer com isso? Deus te escolheu como herdeiro. Olha só o que ele fez com o Jacó. Sabe o que ele fez com o Jacó? Ele trocou o nome dele. Diz assim, a partir de hoje você não mais será Jacó, você será Israel. Deus está mostrando para você nessa noite. Ele está dando para você uma herança. Você é filho de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1. Você é adoção. Você foi adotado por Deus. Você foi adotado por Deus. Porque Deus te ama e Deus quer o melhor para você. A única coisa que você tem que fazer é falar assim, sim, Senhor. A única coisa que você tem que fazer é falar assim, sim, Senhor. E eu quero que você, enquanto os meninos vão tocando aqui, vão tocar aqui, eu quero que você feche os seus olhos, por favor. E você começa a falar com Deus. Fala assim, Senhor, se eu sou herdeiro seu, se eu sou o seu herdeiro, então que as coisas comecem a acontecer.
Se eu sou esse herdeiro, então, Pai, o que eu devo fazer? Porque a grande realidade é o que você deve fazer para Deus. Porque Deus só vai abrir as portas dos céus a partir do momento que você estiver com Ele. É uma ligação que tem que ter entre você e Ele. Entre você e Deus. Não adianta você ouvir somente, mas você tem que fazer a sua parte. E nessa noite eu peço que você, falando com Deus, lá no seu momento, eu quero que você fale com Ele agora, você. Feche seus olhos e comece a conversar com Deus. Comece a conversar com Ele e fala com Ele: Senhor, eu sou o teu herdeiro. Senhor, eu sei que eu tenho dupla honra. Eu quero entrar, eu quero restaurar a porta. Eu quero restaurar a porta de Efraim. Perplexo, mas não desesperar. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Nós estamos de pé, querido. Você está de pé. Caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Fala assim: eu quero restaurar a porta de Efraim na minha vida. Fala assim, abre a sua boca e fala assim: eu vou restaurar a porta de Efraim na minha vida. Eu vou receber a dupla honra. Eu vou receber a dupla honra. A minha família vai receber, o meu trabalho, as minhas finanças, a minha empresa. Começa a declarar isso, queridos. Começa a declarar. Começa a declarar que você vai receber a dupla honra. Começa a declarar que você é filho de Deus. O diabo tenta todas as vezes dizer que você não é, mas você é filho de Deus, no nome de Jesus. Você é herdeiro. Você é herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Co-herdeiro com Cristo. Você tem os mesmos direitos de Cristo. Porque Deus te adotou como filho. Deus te adotou como filho. Receba isso no nome de Jesus. Receba isso no nome de Jesus. Começa a declarar. Começa a declarar. Começa a declarar no nome de Jesus. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer.
Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Ninguém vai parar a igreja. Declara isso. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém vai parar. Fala assim, ninguém vai parar a igreja. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam na igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Oh, glória. Me diz uma coisa, pra gente encerrar. Eu sei que tem um casal aqui que quer filhos. Eu quero profetizar sobre esse casal. E quem mais quer ter filhos aqui? Levanta a mão. A Camila já vai ter, não adianta levantar mais a mão. Quem quer ter mais filhos aqui? Ana? Não? Lúcia? Não? Eu queria que vocês estendessem suas mãos para Miriam e para o Marlúcio. Sabe, queridos, eu creio no poder sobrenatural. E eu creio que Deus faz a obra. E como eu disse, a dupla honra sobre a vida do Marlúcio e da Miriam. No nome de Jesus.
Estenda suas mãos. Senhor Deus, Pai, eu quero te agradecer, Pai, pelo filho que já está no ventre da Miriam, que o Senhor tem preparado. No nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, Pai, realizar uma grande obra na vida desse casal. Que eles possam ver o agir do Senhor sobre as suas vidas. Que a dupla honra venha sobre eles de uma forma sobrenatural. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos terminar. Senhor Deus, obrigado por esta palavra. Obrigado, Pai, por restaurarmos, Pai, a porta de Efraim. Obrigado porque o Senhor tem dado a nós privilégios sobrenaturais. Eu agradeço, Pai, por tudo. Pela banda, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado nesse templo, pelas pessoas, as famílias. E eu peço que o Senhor venha cada vez mais, Pai, mostrar a nós que nós podemos e vamos alcançar muito mais, porque o Senhor está à frente desse trabalho. Essa igreja é sua e o Senhor é que está fazendo. No nome de Jesus, muito obrigado por esta noite, por esse culto, no nome do Senhor Jesus. Amém.